Opa, boa noite, Ricardo. Tá me ouvindo? Boa noite, tô ouvindo sim. Ah, maravilha. E aí, como é que foi seu dia? Corrido, como sempre. Rapaz, hoje eu não fiz nada na obra, cara. Tava chovendo. Ah, chuva é difícil, né? É do serviço, mas é Rapaz, serviço. por que o Michael te chama de Japa? Você é descendente? Sou descendente japonês. Aí sim, hein? Quando eu precisar ir pro Japão, já sei quem eu vou levar. Rapaz, então, eu preparei umas perguntas que eu dei uma Tá? reformulada, né? Pra poder Uhum. Me conseguir, preparo. conseguir conversar mais tranquilo. Tá. Atualmente, eu preparei. Estou preparando, né, uma pesquisa no mercado para a gente tentar solucionar um problema que a gente vem enfrentando no campo. É, Certo. atualmente essas informações, ela chega como para você? Depois, É, depois que o geralmente, topógrafo assim, levanta, né? primeiro geralmente eu trabalho com topografia, né? Meu foco maior é topografia, né? Tanto obra, é mais parte de levantamento, tá? Ok. Mas assim, já trabalhei com obras, né? É algo bem complexo, bem detalhado, né? Tem que ser bem detalhado. O que acontece? Muitas vezes as pessoas executam um projeto e não tem uma base consistente de topografia onde eles façam esse projeto. Então, eu acho Uhum. que assim, o maior problema de obra hoje em dia, né, atualmente, né, e que sempre foi, na verdade, é a base topográfica, Sim. né? Se você tiver uma base bem consistente, com informações ali precisas e com pontos de apoio, né? O principal, no meu entendimento, né, você tem que ter primeiro a estrutura bem montada, né? Não é simplesmente sair fazendo topografia de qualquer maneira, Uhum. né? Entregar esse material para um cliente, para ele projetar, e depois, na hora da execução, você vai encontrar problema, né, na hora de executar. Então começa na estrutura do trabalho, né? A poligonal, né? Como que foi feita essa poligonal do levantamento topográfico, né? As referências que foram utilizadas, né? Se está dentro dos padrões exigidos na norma ou não, né? Porque você tem as normas da ABNT que definem, né? As precisões, define ali a sua qualidade do seu trabalho, Sim, né? sim. Então, não é simplesmente pegar, sair fazendo um levantamento sem metodologia, passar essa base para o projeto, porque vai ter uma base inconsistente e não vai conseguir depois fazer a alocação da maneira que deveria, né? Então, começa por aí, já começa na base topográfica, né? Porque hoje em dia, o que a gente vê, né, de muito problema é isso, é a incompatibilidade entre a base topográfica e o projeto, né? Entendi. Aí você vai fazer uma locação vai fazer uma locação de um PV lá para poder perfurar e ter uma rede canalizada passando embaixo do PV, Uhum. né? É, né, na onde você está fazendo ali a projeção do furo. Então, isso não foi previsto, né? Uhum. Então, quer dizer, a topografia não foi bem executada, né? O cadastro não foi bem executado, né? Então, Entendi. Mas esse assim, eu cadastro, entendo que Oi? esse cadastro é o próprio topógrafo que precisa fazer o levantamento primeiro? Assim, primeiro, é, antes de projetar, né, você tem uma base topográfica, você tem que ter um levantamento primitivo da área, tá? Então, eu vou fazer um projeto de um prédio num terreno, um exemplo, tá? Faço o levantamento topográfico, né, de todo o terreno, do perímetro do terreno, né, o acesso, o que tiver de interferência dentro do terreno, vamos supor, tem uma edificação lá dentro que precisa ser demolida, né? Então, eu vou delimitar o perímetro dessa edificação. Ah, existe rede de drenagem passando dentro do terreno, vou tentar identificar, né, alguma rede de drenagem dentro, vou fazer sondagem do solo para ver, né, qual tipo de fundação que eu vou utilizar.
Então, tem uma série de parâmetros, né, que tem que ser, diretrizes, na verdade, que devem ser seguidas diante do projeto, né, para você poder, né, executar o projeto da maneira que deveria. Então, eu tendo uma base topográfica consistente e estruturada, né, eu minimizo o erro na hora da execução da obra, né, e do projeto. Para Você você ter trabalha ideia, mais no escritório? oi, Ou é, desculpa, você trabalha mais no lado do campo, escritório, ou gestão eu de pessoas? trabalho no escritório, né, mas eu tenho conhecimento de campo, né, Uhum. então já fiz levantamentos com GPS, já, né, estive em campo acompanhando o pessoal. Não trabalhei tanto com levantamento, mas acompanho o pessoal, então eu tenho Ah, então, né, você um gerencia a conhecimento. equipe, né? E eu sou técnico, né? Eu sou formado como técnico agrimensor, né? Desde 2009. Oh, bacana, cara. É, quais são Iniciei os na profissionais? topografia em 2013, faz mais de 10 anos já que eu trabalho com Ah, topografia, então, tem bastante experiência. Então né? já sabe alocar galeria, modelar dados, então já sabe, Sim. já tem bastante experiência. Quais são os tipos de profissionais que você interage? Pode ser no campo ou escritório, Todos os tipos, desde campo, desde um topógrafo, um auxiliar, até o nível de diretoria de empresa, né? Hoje, eu estou atuando como gerente onde eu trabalho, né? entendi. Então, eu tenho contato com projetista, eu tenho contato com, né, topógrafo diretamente, auxiliar, diretores de empresa, então, mestre de obra, Tudo todo o que hall imaginar aí está incluso, né? da parte de engenharia eu estou por dentro. Qual é a parte do trabalho que dá mais dor de cabeça para você atualmente? Atualmente, são dois problemas que eu vejo, na verdade. Primeiro, a mão de obra qualificada, né? Entendi. Então, faltam profissionais no mercado com, né, qualificados, né, para poder executar, né, os levantamentos. Então, a falta de mão de obra hoje está bem complicado, né? Esse é um dos problemas, né? Mas por E que, na parte, mas por que essa parte te incomoda tanto? porque hoje em dia você vê topógrafos que começam como auxiliar de topografia, passam a ser topógrafos, começam a, né, operar equipamento e acham que é topógrafo, Entendi. né? Então, e isso vai gerar dor de cabeça, né? Uhum. Porque não tem metodologia, não tem conhecimento técnico, né, o suficiente. Não estou falando todos, tá? Mas a grande maioria, né, não tem conhecimento técnico suficiente para poder desenvolver o trabalho da maneira que tem que ser desenvolvida, né, dentro dos padrões da norma. Então, não tem uma metodologia de trabalho, né? Ah, Igual, entendi. você tem toda uma estruturação que você tem que fazer, né, antes de fazer o levantamento, né? Você tem que fazer a implantação de poligonal, né, conforme, usando lá os padrões do IBGE. Então, você pega os dados do IBGE, atrela, né, aos seus pontos de apoio lá, amarra nos seus pontos de apoio, né, cria assim, né, uma origem topográfica amarrada com um oficial, vamos dizer assim, né, uma rede oficial de marcos, de pontos de apoio para você fazer o seu levantamento. Se você tem que executar um nivelamento geométrico, né, muita gente não executa, né, Ah, então entendi. é falta de critério técnico para o desenvolvimento do trabalho. Né? Hum. Então, profissionais hoje em dia não estão se qualificando o suficiente, né, para poder atender, né, o mercado. Ah, além de você, quais são as pessoas que é mais afetado? É nesse sentido aí, por falta de qualificação. Na verdade, a empresa diretamente é afetada, né, Uhum. a parte técnica da empresa. E Sim. isso envolve quando você, né, não tem um levantamento
criterioso, vamos dizer assim, você vai perder credibilidade. Você vai enviar um serviço para o cliente, você vai ter erros no trabalho, e aí vai bater lá no cliente e vai voltar. E aí você acaba perdendo credibilidade, confiança, né? Então, acaba sujando mesmo o nome da empresa dentro do mercado, Mas né? isso trava o processo de criação do projeto? Dependendo da situação, sim. Dependendo do erro, sim. Mas a Né? Por informação quê? que sai do campo, do topógrafo, chega até vocês, chega clara as informações ou chega tipo no escuro ou faltando alguma informação? Então, depende muito do profissional que está levantando e do escopo do trabalho, né? Às vezes, a gente pede para o profissional fazer um... Só um minutinho, por favor. Alô? Oi, pode falar. Tá Não, me só um ouvindo? minuto. Calma aí, tem um spam me ligou aí. Não, É, então, assim, quando você se a precisar informação não for atender. clara para o topógrafo, do que ele tem que se levantar, vai Uhum. vir faltando informação, né? Então, tem casos que a gente acaba... Calma um minuto de novo. Alô? Só um minutinho, ô Paulo. Não, tudo bem. Pode dar uma pausa no microfone, na câmera, fica à vontade. Eu só estou respondendo uma mensagem aqui. Um minutinho. Então, você acaba tendo, né, ele vai, executa o levantamento, mas não levanta todas as informações necessárias para o desenvolvimento do projeto, né? Então, quando você envia para o cliente, né, tem, por exemplo, uma uma torre de transmissão cruzando uma rodovia. Eu vou projetar um viaduto ali. Hum. Então, se eu não souber que tem aquela rede de transmissão, eu posso ter problema na execução do meu viaduto, entendeu? Então, é uma informação que faltou no levantamento que vai afetar o meu projeto, tá? Então sempre vai ter uma diferença entre o planejamento e a execução da obra? Sim, na maioria das vezes. Calma aí que eu tô conversando, agora eu não posso falar. Não, fica É à que vontade. Se quiser até a conversar, minha pequena de 4 anos aqui, peraí. quiser conversar com ela, pode ficar à vontade. Porque aqui a reunião é bem flexível, não precisa se preocupar É. muito. Essas informações, quando chega para você, elas costumam se perder no caminho? Pô, tem casos que sim, porque vamos supor, tem trabalhos que a gente executa que é fora do estado. Hum, Então, o cara está fazendo um levantamento lá no Paraná. Ele hum, manda os dados os dados brutos do levantamento, né, por WhatsApp ou por e-mail, né, algum meio de comunicação aí oficial. tá. E nem sempre essa informação é baixada na hora, às vezes, né, demora alguns dias para ser baixada, e pode ter casos que perca a informação, né? Então, corre esse risco, sim. Essas informações que você mencionou agora como você mencionou, coordenadas, são fotos, arquivos. São cadernetas brutas de levantamento, pode ser fotos de croquis, pode ser, Essas né, cadernetas na que maioria você dos casos são mencionou, dados brutos, né? a caderneta que você mencionou é no papel mesmo? A caneta ali na hora? Não, não. São arquivos que são descarregados de equipamentos. Ah, Por os exemplo, famosos PXG. eu tenho uma estação total lá que eu fiz o levantamento lá de parte de um local, Uhum. né? E aí ele descarrega esses dados, né, esse arquivo, e envia, né, ou por WhatsApp ou por e-mail, né, de alguma forma. E aí chega no escritório, é baixado isso e é colocado dentro da pasta lá da obra, né, do cliente, vamos dizer assim. Você tem algum caso recente de algum retrabalho ou problema por falta de comunicação? Ixi, vários. Vários, né? Já imaginava, cara. A comunicação é tudo, né, dentro de uma empresa.
Ah, sim. E é igual, a gente teve um trabalho que a gente executou, tinha que levantar lá um viaduto, Hum, né? E o cliente mandou o escopo certinho do que ele precisava, todas as informações, só que uhum. isso não foi passado corretamente para o topógrafo. Ele levantou o que achava que tinha que levantar, chegou no escritório, fizemos o trabalho, mandamos para o cliente, e falou, ó, tá faltando coisa aqui, 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 aqui. Então teve que um retrabalho, teve que voltar lá, complementar o levantamento para poder finalizar. Então, né, teve um custo adicional aí desnecessário. Ah, então isso gera além do retrabalho do projeto, custo financeiro e perca de credibilidade, né, para a empresa. Sim, sim. Rapaz, eu pensava que era só, tipo, só ajustar o projeto lá e já era, pode seguir. Então Não, tem é, todo é o processo. complexo, não é? As pessoas imaginam de uma forma, né? Ah, para projetar algo é simples, não é, né? É, Começa, tudo tem um planejamento, né? uhum. Inicia-se na topografia e aí segue, né? Porque a topografia, ela é a base de todo projeto de engenharia. Então, Ah, se eu não entendi. tenho, é o que eu falei no começo, se eu não tenho uma base consistente, uma base precisa, que me retrate fielmente o que está lá em campo, né? Na Uhum. hora de projetar, eu posso ter interferências ali que não estavam previstas, que pode até inviabilizar, né, alguma coisa do meu projeto, Ah, entendi. entendeu? E como é que Então, você tenta resolver ou contornar esse problema? Tem alguma técnica que você usa ou então, que a quer gente está evitar? implantando, no nosso caso na empresa, né, a gente está implantando procedimentos, né, e checklists para poder Hum, minimizar erros, né? tá. Então, começa nos procedimentos, né? Além desse Como que eu devo executar checklist, esse trabalho, além né? do checklist, envolve tipo planilha Excel, WhatsApp, papel mesmo ali na hora, a mão, a caneta. Nós estamos criando, na verdade, um fluxo de processo, desde a entrada né, do escopo do trabalho Uhum, até a entrega final ao cliente. Então, nós entendi. fizemos um mapeamento de todo o processo, né, desde a entrada. Estamos elaborando, né, os procedimentos de entrada, né, de processamento dos dados, de levantamento de campo, né, de todas essas informações, né, checklists e procedimentos. Então, as equipes de campo vão receber né, um material com um checklist de entrada do que foi solicitado pelo cliente, né, Uhum, de como que deve ser executado. E aí depois, né, quando chegar no escritório, vai ser feito como se fosse uma auditoria em cima desse material, né, para saber se foi atendido aquilo que foi solicitado, uhum, né, e depois passado, né, para o processamento, vai ter um checklist de processamento, checklist né, depois que desenha, que os desenhistas elaboram lá o desenho, um checklist do desenho, se está tudo sendo atendido, até a entrega. Então, vai ter um checklist de revisão que vai passar por outra pessoa, né, que vai fazer um controle de qualidade, né, diferente da pessoa que desenvolveu o trabalho. Porque muitas vezes, quem desenvolveu nem enxerga o erro, né? É a cultura do double check que a gente fala, né? uhum. Porque se eu sou o pai da criança, às vezes eu faço alguma coisa que eu não vi que outra pessoa possa enxergar, né? Então vai ser feita uma revisão por outra pessoa, né? Vai pontuar ali o que tem de alteração que ela enxergou, né? Vai ser feita essa revisão e posteriormente feita a entrega, depois de validado tudo isso. Então a gente criou todo um fluxo de processo, estamos implantando isso, tá? Todo um Você já fluxo de pensa, processo com treinamentos, com tudo para poder, né, desenvolver a equipe, desenvolver os trabalhos e entregar o melhor. além dessa ferramenta que você mencionou, já tentou implementar outro tipo de ferramenta com bancos de dados ou algo do Não, tipo? não, 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 só um minutinho.
Ligar de novo. Quê? Ligar de Não, novo. não atendo. Tá, vai lá desenhar, você não estava dizendo, É, mas né? Hum. Então, na verdade, assim, sempre, sempre os prazos, né, que os clientes geralmente passam são muito apertados, né? Então, a gente não estava tendo fôlego para pensar em tudo isso, né? Para implantar tudo isso. Uhum. Né? Eu trabalhei nessa empresa, eu iniciei lá em 2013, tá? Uhum. Trabalhei lá até 2023. E sempre foi da mesma forma, não tinha um processo, não tinha um procedimento, não tinha nada, né? Era tudo desenvolvido, tinha uma organização, sim, não, nunca, não era também desorganizado, mas não tinha esse fluxo de processo. E aí, eu saí em 2023, né? Fiquei 2 anos e meio fora, né? Fui para uma outra empresa. E depois eles me chamaram de volta, né, para ser gerente lá. Então, quando eu entrei de volta, né, nós vimos a necessidade dessa mudança, né, porque estavam tendo muitos retrabalhos, muitas reclamações. Então, isso a gente viu uma necessidade e viu que realmente né, é algo muito importante para a empresa, né? Você perdia Então, muito o arquivo no computador? oi, desculpa, no, o áudio Você, cortou. você perdia muito arquivo no computador por ter muita pasta e por falta de organização? Não, não era recorrente, mas acabava se perdendo alguns sim. Ah, papai, entendi. Você está me ouvindo? Tô. Ah, tá. O que ainda não existe hoje para você, mas que faria muita diferença para melhorar projetos de topografia? O que não existe hoje, que poderia existir, é mais, acho que a automatização de processos, Hum. né? Dentro da topografia, no caso. Que é uma coisa que eu estou tentando elaborar também, né? Junto com. Na verdade, eu comecei um projeto piloto sozinho lá, com a ajuda da IA, né? Sim, A desenvolver essas automatizações na parte do CAD, tá? Então, ligação de linhas, inserção de blocos, né, aham. de forma automatizada. Então, estou criando Lisps, né, do AutoCAD, AutoLisp, que estão fazendo essas automatizações, Ah, tá? entendi. Então, No caso é para eu facilitar, comecei esse projeto, mas não cheguei a desenvolver totalmente ainda, né? Está em fase de teste, vamos dizer assim. mas essa ferramenta que você está desenvolvendo, no seu dia a dia, ela vai te ajudar no jeito mais simples possível? Na verdade, assim, vai otimizar o trabalho dos desenhistas. Porque Ah, vamos supor, né? O trabalho de topografia é ligar pontos, né? isso. Então, os topólogos levantam lá, coletam os pontos em campo, a gente transfere isso para o computador e eles Uhum, fazem a ligação das linhas manualmente, hoje. sim. Então, né, a gente fazendo essa automatização, uma caderneta que eu demoro 3 dias para desenhar, eu vou desenhar em um, talvez, né? Uhum. Eu não vou precisar nem fazer a ligação das linhas, ter que mais fazer a edição, né, e a análise se ligou corretamente ou não, né? Então vai O ser um auto- trabalho mais de edição do que de Uhum. produção, né? Então vai otimizar muito o meu tempo, né? No E AutoCAD existe já essa possibilidade de ligar as linhas no modo automático, digamos assim? existe, existe. É o que eu falei, é AutoLISP, né? Então, é, eu com a ajuda da IA estou tentando desenvolver, né, uma rotina Uhum. que entenda, né, os meus pontos lá para poder fazer essas ligações, né? Mas, assim, eu fiz alguns testes, funcionou algumas coisas. Eu tenho Uhum. que mudar algumas metodologias só, mas tá avançando, vamos dizer assim. Ah, o projeto é sempre assim, cara. Uma Né? hora vai sair, você vai ver, vai dar certo. Se você fosse eliminar apenas um problema amanhã para você na sua rotina,
Qual seria? Preciso do Cara, um problema Um problema que você fala assim, é, poxa, se eu resolvesse isso aqui amanhã, mudaria a minha vida. eu acho que essa automatização. Uhum. Isso aí mudaria muito, né, a questão da produtividade lá dentro do escritório, né? Ah, Além dos entendi. critérios técnicos e lógicos que a gente tem que ter dentro, né, do processamento, mas isso iria ser uma ferramenta enorme aí para poder auxiliar. Além de você, essa ferramenta beneficiaria mais algumas pessoas? outro, sabe? De certo modo, sim, né? Hum. Porque, assim, a ideia quando a gente desenvolver, é para usar lá dentro da empresa, né? Mas por que não comercializar isso, Ah, né? sim. Pode Uhum. ser, né, algo que pode estudar a possibilidade, mas aí vai depender do nível de diretoria, né? Aí já não sai um pouco da minha alçada, né? Quando um topógrafo faz o levantamento em campo, pode ser em obra, o levantamento mesmo. Você consegue identificar erro rápido e já comunicar com ele? Nem sempre. Tem Hum. casos que sim e tem casos que não, Uhum. né? Tem casos que a gente consegue, a gente faz umas casos que a gente faz umas checagens, né, em campo para tentar fazer um controle de qualidade em campo mesmo para poder sair da maneira correta. Mas nem Entendi. sempre é possível a gente fazer esse controle de qualidade lá, né? E aí quando chega no escritório, a gente faz todo o processamento, envia para o cliente. Às vezes o cliente acaba identificando algum erro, né? E isso é bem ruim, né? Que acaba manchando a imagem mesmo da empresa, né? A credibilidade da empresa. Então, existe casos que pode ser erro de equipamento, existe casos que pode ser erro de topógrafo, né? É variável. Então, não vou dizer que não vai acontecer, né? Vai acontecer. E por isso que a gente tem que criar esses procedimentos, está tentando, né, criar esses procedimentos, esses treinamentos, checklist, para pelo menos minimizar isso, né? Entendi. Chegar a zero um dia, quem sabe? É possível, é possível. Ah, Quando, quando o topógrafo envia um relatório sobre o projeto, ele fez marcação de um ponto. E esse ponto da estaca 2 deu problema de cota. Ele consegue identificar e corrigir na hora e comunicar a você? serviço. Como que Mas funciona? como que eu ia trabalhar? que assim, se a base for nossa e ele for fazer uma alocação, alguma coisa, ele consegue identificar o erro, Uhum, né? Ele vai falar, ó, tem um ponto aqui que a cota tá dando X, mas tinha que dar Y. entendi. Aí ele consegue identificar lá no local, nos avisa, né? A gente faz uma análise, uma verificação, Uhum, onde aconteceu o erro. Isso se for uma base nossa. Agora, se for uma base do cliente, né, que o cliente já mandou para a gente, aí é mais difícil, né? Que a gente não sabe como que foi executado, né? A metodologia do trabalho. Então, é o que eu falei, tem gente que tem metodologia e tem gente que não, uhum. né? Então, é onde a gente acaba tendo problema. Já existiu algum tipo de problema que o topógrafo marcou correto através do projeto da empresa? Mesmo assim, um mestre de obra ou um engenheiro que seguiu outro caminho e deu errado? Ó, já aconteceu. Eu vou dar um exemplo, né, de uma obra que a gente executou o levantamento topográfico, fez toda a base topográfica, era obra de um prédio, nós cadastramos todos os pilares e vigas do prédio, do subsolo, e foi executado o projeto. Aí, quando foi para o topógrafo locar, os arranques que iam subir lá das outras lajes, falou, ó, tá dando problema, não tá caindo na posição os arranques. Tava fora, tá fora, caindo fora do lugar. Uhum, Aí nós fomos investigar, né, o que que aconteceu. Aí fizemos todas as verificações, fizemos um levantamento novo lá de uma parte, só para poder confirmar o nosso levantamento.
Nós constatamos que o nosso levantamento estava certo. E aí fizemos uma reunião com o cliente e falou, ó, nós fizemos uma auditoria no trabalho de vocês, contratamos uma empresa, e essa empresa, ela fez lá uns cadastros e viu que estava com diferença. Uhum, E como que ela fez esse cadastro? Ah, ela fez com treina. E nós fizemos tudo com estação total, né? Então, nós encontramos o erro. Tá, então, vocês usaram base errada para poder projetar. Vai ter que revisar todo o projeto conforme a topografia que a gente enviou. entendi. Isso gerou, né, uma ingestão, né, com o cliente, porque ele teve que refazer todos os projetos de fundação estrutural, né, arquitetônico, teve que revisar todos os projetos, Uhum. né? Então, gerou um retrabalho enorme, né, um custo enorme de revisão de projeto, né, sendo que não, né, a base estava certa. E ele consegue fazer todo o checklist, o porquê daquele erro e mandar para vocês? Então, na verdade, assim, o erro, é o que eu falei, o erro não foi nosso, né? Então, nós fizemos uma verificação do nosso. Então, a Ah, gente verificou que estava certo, aí a gente foi tentar entender com o cliente, né, o que que poderia ter acontecido. E aí foi onde eles abriram que tinha feito, né, essa revisão, contratado essa empresa para fazer a revisão, que fez de maneira incorreta, fez com treino, né? Então, acabou gerando tudo isso. é porque treina não é bem preciso do que uma estação total. Não, não. É, para finalizar, porque você está vendo que as perguntas é bem dinâmica, né? Para finalizar, existe algum problema importante no setor, na sua área, que eu não perguntei, mas que você gostaria de trazer para a reunião? Pode ser qualquer problema que você acha interessante. Hum, Cara, assim, a maioria dos problemas de topografia, né, geralmente ocorrem por falta de metodologia, né? Falta de critério na hora de executar o levantamento, Entendi. né? Então, acho que o primeiro quesito são pessoas qualificadas para executar o trabalho, Ok. né? Você tendo pessoas tecnicamente qualificadas, que saibam o que está fazendo, né, você vai eliminar 50% do erro aí já, Tá. né, de um possível erro. Entendeu? Agora, vai muito do mercado, né? Você não encontra profissionais hoje qualificados, né? Tecnicamente. É muito difícil você achar, né? E até alguns que são qualificados ainda não, você pega e você fala, meu, pelo amor de Deus, como que esse cara se formou? Né? Porque, não, é sério, tem cada um que você fala, meu, o cara acho que só Parece que comprou o comprou o diploma. diploma, né? Porque não é possível, Ah, mas né? assim, Entendeu? cara. É porque hoje em dia é tudo na prática, né? Na área de topografia. Se não colocar a Sim, mão na massa, não aprende. Mas, né? mesmo assim, parece que a pessoa não aprende o correto. Não, para você ter ideia, né, os tipos de profissionais que tem hoje, né, eu faço pilotagem de drone também, né, só que eu faço todo o procedimento, né, legal. Então, eu Tá? entro lá, solicito autorização de voo no SARPAS, né, faço toda a avaliação de risco operacional, tudo conforme manda o figurino, né. Aí, conversando com um cliente esse dia que a gente tem uma área para fazer um voo, eu topógrafo, aí é uma área que é próxima da base aérea de Santos. Então tem que ter autorização da base aérea para você poder fazer o voo. Então tem que ter o termo de coordenação com a base aérea. E aí o cara pegou, tem um topógrafo aqui que ele. Um topógrafo não, um cara que mexe com o drone aqui pra gente aqui, que ele levanta drone aqui toda hora. Aí Olha, ele, é que eu coloco lá no firmware lá do drone lá, e tal. Eu falei, né? Então, mas você já tá fazendo da maneira errada, né? Aí eu expliquei para o cliente a maneira correta de como deveria ser feito. Então, quer dizer, pô, né, o cara tá fazendo de qualquer jeito, não é assim que funciona, né? É, você tem procedimento que você tem que seguir, né? Se eu, né, Deus me livre, eu pego um eletrônico por alguma coisa, né? É um risco enorme que eu tô correndo ali de matar pessoas, né? exato. Então, muita gente faz usa o drone, né, de maneira
que acha que deveria, pega só lá e decola, e não é bem assim, né? Não sabe o risco que está correndo. No drone a 100 metros de altura cair na cabeça de uma pessoa, né? Então, são coisas muito sérias que as pessoas não têm noção hoje, né? Então, até a norma do DCEA está sendo atualizada, né? Eles criaram agora a nova norma aí, atualizaram, né? O ICA 140, que é a que rege aí a parte de voo de drone, justamente por causa disso. Vai profissionalizar mais, né? Você Ah, não vai entendi. poder voar de qualquer maneira. Então o topógrafo, necessariamente, ele vai precisar ter um curso Para técnico fazer de isso. voo. Oi? Necessariamente. Daqui a uns tempos, o topógrafo vai ser exigido um curso técnico de drone, de voo. Na verdade, assim, qualquer pessoa que tiver um drone, né, que for levantar o drone, seja ele, independente qual é a classificação do drone, Uhum. vai ter que ter um conhecimento, né, um curso de pilotagem. Vai ser feita uma prova, né? Então, uma avaliação que o seu cara sabe realmente operar, né? Como se portar em certas situações, né? Então, isso vai ser regulamentado, tá? Está sendo regulamentado. Então, é um ganho aí, né? Ah, entendi. O topógrafo, ele consegue também fazer laudo ou uma revisão e passar para o engenheiro que trabalha com ele em campo. Só E o se for engenheiro consegue formado, assinar? só se tiver formação. Se tiver formação técnica, ele pode emitir o laudo, porque todo técnico em agrimensura, né, ele é filiado, né, ao órgão de classe dele é o CRT, é o Conselho Regional dos Técnicos. Quando você faz um trabalho, você emite um TRT, que é a mesma coisa que a RT do engenheiro. Então, é um E, termo de responsabilidade técnica, né? Você se responsabilizando por aquele trabalho, por aquele laudo. Então, uhum. você com formação técnica, você consegue isso, né? Se você não tiver formação, você pode até elaborar, mas você não pode assinar, Ah, entendi. né? Então, eles conseguem fazer um relatório e o engenheiro assinar por eles. Vai o engenheiro assinar por ele. Ou um técnico assinar por eles. Ah, agora entendi, cara, entendi. Eu achava que eles poderiam também assinar essa parte do Não, laudo, só se tiver a formação técnica. se tiver o registro, não é isso? Isso. Ah, entendi. Então toda a comunicação entre você, o topógrafo, e o engenheiro da obra é por meio do WhatsApp e ligação? Geralmente é por WhatsApp, maioria Uhum. das vezes. Mas é só conversa no dia a dia normal, áudio, texto, vídeo, essas coisas. É, maioria das vezes. Aí quando gera uma dúvida do topógrafo na obra, ele faz um vídeo e manda pelo WhatsApp? Aí você consegue deixar tudo salvo no computador, tudo organizado? Sim, sim. Tem casos que eles mandam, né, um vídeo. É que é o que eu falei, a gente está, né, implantando processos, né, Uhum, para poder melhorar esse fluxo, né? uhum, Então, no meu entendimento, tem que ser feito um relatório, né, de obras, detalhando tudo. A gente tem, na verdade, um diário de obras que a pessoa preenche ali. Meu, não foi colocada a estaca A por tal motivo, né? E é assinado, né? Tanto pela topógrafo quanto pelo fiscal, né? Que tá na obra, uhum. alguma coisa assim. Isso em caso de obra, né? É impresso, né? Um documento. É impresso, é um bloco impresso, é onde ele faz na hora. É como se fosse uma fiscalização, aquele documento de fiscalização. Isso. Ah, entendi. Se tiver alguma ideia, qual seria a sua ideia? Pode ser uma ideia simples para resolver um problema que você tem hoje. Cara, a ideia acho que não vou ter, porque assim, é uma coisa muito. É o que eu falei, é metodologia, né? Se fizer da metodologia correta, né? Tem tudo para dar certo. Entendi. Então, Essa é a metodologia que você capacitação menciona, técnica. a metodologia que você menciona, pode ser usada uma ferramenta, tipo na internet, uma ferramenta que usa um banco de dados para facilitar o seu dia a dia?
pode ser, na verdade, assim, a ferramenta eu acho meio difícil, porque como são equipamentos e processamentos que você faz, né, pós-processamento, vamos dizer assim, você pode ter checklists, igual a gente está fazendo, para controlar se está sendo feito da maneira correta. Ah, entendi. Agora, você poderia talvez ter um checklist ali no celular, online, para o cara poder ir marcando na hora, né? Ah, fiz ali, implantei os marcos, aí ele vai lá e marca, né? É como se fosse um Então, programa de obra, né? Desde a é estaca 1 isso. até a estaca 100. Como se fosse, né, é um checklist ali, né, de campo, vamos dizer assim. Bom, Ah, Ricardo, não vai ter! Não é spam, não, menina. É sua mãe, calma, é sua mãe que tá ligando, calma. Você nem sabe o que é spam? O que que é spam? Você sabe o que é spam? O que que é spam? Você não sabe? Tá com medo de spam e não sabe o que é o spam? Ai, ai. Spam é quando uma pessoa que liga que você não conhece. Aqui, pera aí. Só responder aqui rapidinho. não, fica à vontade. A gente já estamos encerrando já a reunião. Tá. Então, se tivesse esse checklist, eu acho que ajudaria, né, em campo, né, com evidências, talvez. Né, o cara pega lá, fiz um levantamento aqui de tal coisa aqui, ele vai lá, tira uma foto na hora e mostra. Isso, né, o pessoal do escritório na hora consegue dar uma olhada, né, Uhum. acho que ajudaria, talvez. Né, É, talvez integrado junto para envio de arquivo, sim. né, de caderneta, acho que seria uma boa. A gente pode te procurar mais tarde, ou não hoje, né? É o modo de expressar. Futuramente a gente vai fechar as reuniões e fazer uma análise bruta, né? A gente pode procurar vocês, no caso, a sua equipe, se você permitir, claro, de testar uma ferramenta no mercado, Pode, pode. que aí é sem custo nenhum. Assim, É ó, só para se for envolver a empresa, né, que é onde eu trabalho, né, os topógrafos, né, as equipes de lá, aí eu tenho que conversar com o pessoal da diretoria lá para poder autorizar, Não, tá? sim. Então, posso, né, até agendar uma reunião com eles também para você apresentar né, a proposta aí do desenvolvimento do seu programa aí, né? E aí a gente, né, auxilia, eles, né, são bem abertos também em relação a Assim. novas tecnologias, né, sistemas, né? Então, acho que tudo que é para melhorar, né, o processo é válido, né? Então, Então, tudo que é para melhorar o ROI da empresa é bem-vindo. assim, Uhum. Então é isso, Ricardo. Obrigado pela atenção, viu? E desculpa a não, demora que é da isso, reunião, é que os nossos não, horários às vezes não bate. Mas é não, assim, é cara. que, meu, eu tô numa correria tão grande que você não faz ideia. E eu sei que depois do trabalho você ainda continua trabalhando, cara. Bem isso. Mas é isso, cara. Obrigado pela reunião e tenha uma boa noite, viu? Boa noite, até mais. Mais, tchau. Tchau, tchau.